Veja nesta edição: Ministério Público do Pará abre processo contra faculdades irregulares. Lagos, Bolônia e Água Preta, em Belém, passam por operação de limpeza. Como o novo salário mínimo impacta na vida do trabalhador brasileiro. Famílias pobres de Belém enfrentam problemas na hora de enterrar seus mortos. Arcebispo de Santa Maria fala sobre tragédia que aconteceu em casa noturna. ONG orienta pais de autistas sobre o desenvolvimento dos filhos. Biblioteca Irmã Dorothy amplia o seu acervo. E otimismo na vida acadêmica é o tema do livro do escritor Gilberto Suzuki. Hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá! Começamos esta edição do Nazaré Notícias falando de um problema sério no campo da educação superior. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas em 2012 por causa de instituições de ensino que atuam irregularmente no estado do Pará, oferecendo cursos de nível superior irregulares. Agora, o Ministério Público investiga o caso. Até o momento, o Ministério Público Federal abriu processo contra 30 faculdades. Entre elas, 6 foram fechadas por ordem judicial, 7 receberam recomendação para que sejam suspensas as atividades, outras estão em processo de fechamentos. Elas têm uma autorização para fazer chamados cursos livres, que não têm natureza de curso de nível superior, e começam a fazer propagandas, no jornal, às vezes até na televisão. E nas propagandas elas colocam expressamente, ou então às vezes de modo implícito, mas muito persuasivo, dão a entender de que aquele curso que elas estão ofertando é um curso de nível superior. E as pessoas, em geral, a grande maioria delas, se matricula com essa expectativa de que vão obter ao final daquele curso um diploma de nível superior, e não é isso que acontece. A maior preocupação do MPF era que as faculdades ofertassem cursos na área de saúde, como enfermagem e educação física. O Ministério Público Federal tomou conhecimento da prática de faculdades irregulares depois que vários alunos procuraram a instituição para fazer diversas denúncias. Pessoas que estudaram até 3 anos e meio e pagando mensalidade de até R$300 para, no final, receberem um diploma não reconhecido pelo MEC. Em primeiro lugar, não pode continuar essa prática, né? Isso tem que ser imediatamente interrompido, a não ser que a instituição esclareça de forma incontroversa qual é a natureza do produto que ela está disponibilizando. Aí, se ela tiver autorização para fazer esse tipo de curso, ela pode. Caso contrário, não. E, além disso, tem também que indenizar, tem que ressarcir o prejuízo que todos os alunos tiverem em decorrência dessa prática. Diante da situação, a SEDUC e Secretaria de Educação de todos os municípios paraenses foram alertadas pelo MPF a não fecharem convênios com instituições suspeitas de irregularidades. A gente já tem no nosso site a lista das instituições que estão sendo processadas, investigadas, mas se qualquer pessoa que tenha o conhecimento de que existem outras instituições que também estão nessa mesma situação, pode nos comunicar, que com certeza nós abriremos procedimento para apurar o caso. Nos últimos 2 anos, o Ministério Público Federal contabilizou 10 instituições de ensino no Pará fechadas ou que comprometeram a não oferecer cursos de nível superior, porque não estão credenciadas ao Ministério da Educação, MEC. Começou hoje a retirada da passarela da Avenida Júlio César, em Belém. Será a primeira etapa do projeto de adequações para o tráfego nas avenidas Júlio César, Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos. A passarela será transferida para o ponto onde hoje existe um semáforo, próximo à descida do elevado que liga as avenidas Júlio César e Centenário. As obras serão realizadas durante a noite. A Companhia de Saneamento do Pará iniciou a retirada da vegetação dos lagos Bolônia e Água Preta, em Belém. Uma equipe de mergulhadores e uma empresa terceirizada começaram o trabalho pelas margens dos lagos. Estão sendo cortadas fatias das plantas aquáticas que já ocupam toda a superfície do principal manancial que abastece a cidade de Belém. Uma das espécies mais encontradas no lago é a aninga, uma planta aquática de raízes bem expressivas. Depois de retirada, essa vegetação é lançada em um terreno aqui mesmo no Parque do Utinga para enriquecer o solo com substâncias orgânicas.
O motivo do crescimento dessa vegetação é a poluição dos mananciais oriunda do rio Guamá, de onde é bombeada a parte da água para abastecer Belém. O líquido é lançado nos lagos com acúmulo de nutrientes como nitrato e fósforo que provém de esgotos lançados no rio. A vegetação aquática precisa ser retirada porque pode influenciar na qualidade da água dos mananciais, deixando-a com uma cor amarela ou esverdeada. A quantidade de resíduos das folhas e raízes das plantas também pode alterar a turbidez, que seria o escurecimento da água. Esta é a segunda retirada desses vegetais dos lagos. A primeira foi em 2009. Agora serão limpos os 371.618 metros quadrados do Bolonha, ou seja, toda a extensão do lago. No Água Preta, a quantidade das plantas aquáticas é bem menor. Serão retirados 1.200 metros quadrados. O serviço vai custar à Companhia de Saneamento do Pará R$ 793 mil. Está previsto para terminar em maio deste ano. A venda de bebidas alcoólicas nas feiras e mercados de Belém está parcialmente proibida. A determinação é da Secretaria Municipal de Economia. Nos próximos meses, deve ser concluído um levantamento para saber se será possível acabar de vez com o comércio de bebidas nas feiras e mercados belemenses. Começa o pagamento do novo salário mínimo para trabalhadores da ativa do setor público e privado e pensionistas do INSS. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. O novo mínimo deve injetar na economia paraense, em 12 meses, cerca de R$ 1 bilhão. Com reajuste de 9%, o antigo salário mínimo de R$ 622 agora passa para R$ 678 desde o último dia 1º de janeiro deste ano. Os servidores federais, municipais, estaduais, aposentados, pensionistas, além dos trabalhadores do setor privado, já irão sentir a diferença no bolso a partir deste pagamento. O ganho real no mínimo foi de R$ 2,64%. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A Receita Federal apreendeu R$ 2 bilhões em mercadorias e veículos em 2012. O número representa um crescimento de 36,5% em relação ao ano anterior e um recorde histórico. Mais de R$ 147 milhões se referem a veículos que lideraram a lista de apreensões. Em segundo lugar, vieram os cigarros e os similares, seguidos pelos aparelhos eletrônicos. As apreensões são resultado de fiscalizações em aeroportos e fronteiras de todo o país. As famílias mais pobres de Belém enfrentam grande dificuldade na hora de enterrar seus entes queridos. O cemitério público da capital está lotado desde 2010 e para conseguir uma vaga é preciso passar por um agendamento, que pode levar até 48 horas. O cemitério tem 17 anos. Foi inaugurado em setembro de 1996. O espaço é público e destinado a famílias carentes que queiram enterrar seus entes queridos. Mas as condições do local hoje não agradam a população. Horrível, horrível. Infelizmente a gente não pode ter um túmulo melhor, né? Mas aqui mesmo é só porque não tem outras condições melhor, né? É o jeito de vir para cá mesmo, mas é horrível. Com capacidade para 47 mil sepulturas, o espaço está lotado desde 2010. Para conseguir uma vaga, é necessário agendar o enterro para até 48 horas. Vagas existem, só que até então essas vagas são frutos das exumações que estão sendo feitas conforme a expedição dos editais para a abertura dessas vagas. Então nós temos sim vagas. Situações acontecem por conta da desinformação. São as pessoas, entendeu, que começam a ventilar boatos e com isso, entendeu, a população fica achando que nós não estamos dando a devida atenção. A exumação dos corpos deve aumentar o número de vagas para os próximos 4 meses. Contudo, o processo preocupa quem possui familiares enterrados no cemitério. O caso é isso, porque se a gente não levar daqui, aí eles vão e colocam outras pessoas em cima. Aí fica chato, né? Pra gente, todo ano eu venho aqui, mando zelar aí, mando pintar, mando lavar pedra, sabe? Trato muito bem.
O cemitério recebe corpos da região metropolitana de Belém, do município de Abaetetuba e da Ilha do Marajó. Por enquanto, o estudo técnico realizado pela Secretaria de Meio Ambiente é a única medida para solucionar o problema do cemitério. Nós estamos encaminhando, já encaminhamos, melhor dizendo, para SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a Secretaria de Saneamento, para fazerem novos estudos, porque disponibilizamos de algumas áreas consideradas ociosas para ver a possibilidade de serem utilizadas também para esse fim, tá? Para abrir novas sepulturas. 409 empregadores estão na lista do trabalho escravo no país. A lista reúne empresas ou contratantes que mantêm trabalhadores em condições análogas às de escravidão. A relação completa está disponível no site do Ministério do Trabalho e pode ser consultada por qualquer pessoa. O infrator que entra na lista fica impedido de ter acesso a crédito em instituições financeiras públicas e aos fundos constitucionais de financiamento. O registro na lista só é retirado quando, depois de um período de 2 anos de monitoramento, não houver reincidência. Os recém-formados bacharéis e técnicos de contabilidade de todo o país têm até o dia 31 deste mês para se inscrever no primeiro exame de suficiência de 2013. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. A prova é requisito obrigatório para obter ou requerer o registro profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade. O exame é realizado em todo o Brasil pela Fundação Brasileira de Contabilidade. A taxa de inscrição ao exame custa R$ 100. As provas serão no dia 24 de março, de 8h30 da manhã ao 12h30, horário de Brasília. Os exames ocorrem 2 vezes ao ano e a próxima edição está prevista para o dia 29 de setembro. Maiores informações pelo www.fbc.org.br. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Você acompanha ainda nesta edição. A Arcebispo de Santa Maria fala sobre tragédia que acontece em casa noturna. ONG orienta pais de autistas sobre o desenvolvimento dos filhos. Biblioteca Irmã Dorothy amplia seu acervo. E otimismo na vida acadêmica é o tema do livro do escritor Gilberto Suzuki. Milhares de pessoas fizeram uma manifestação ontem à noite para homenagear as vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no último domingo. Vestidos com roupas brancas, os manifestantes levaram cartazes com os rostos de parentes ou amigos mortos. Em frente ao local do incêndio, foi feito 1 minuto de silêncio e logo depois, 231 balões brancos foram soltos. E a repórter Patrícia Nascimento conversou por telefone com o arcebispo de Santa Maria, Dom Hélio Rubert, para saber como a arquidiocese está se mobilizando em relação à tragédia. Dom Hélio, como é que a Igreja de Santa Maria se manifesta, em relação a toda essa tragédia que ocorreu nesses últimos dias? A Igreja de Santa Maria, bem como todo o povo, está muito consternada com o ocorrido com esses jovens, essas pessoas em Santa Maria, na Boate Kiss, onde morreram 233 pessoas, na sua maioria absoluta jovens. Para nós foi um golpe muito forte, uma tragédia que consterna todos e nos traz um grande sofrimento. Mas como somos pessoas de fé, de esperança, nós procuramos acolher esse sofrimento, partilhar com os familiares, com os pais, especialmente dos nossos falecidos, e também com as comunidades, o conforto, o apoio e ajuda. Toda a diocese, especialmente a cidade de Santa Maria, se colocou à disposição. Nós oferecemos as nossas igrejas para os velórios, para acolher as pessoas onde foi possível e assim prestarmos o socorro junto com a sociedade civil, militar, e com todas as forças da nossa cidade de Santa Maria. Dom Hélio, houve alguma mudança na rotina das celebrações por conta dos velórios, enfim, como é que as igrejas estão organizando isso? Porque ontem era domingo e havia as celebrações nas paróquias e uma boa parte do nosso clero também está assim de férias, nesse tempo de descanso, e assim mesmo se procurou atender na medida possível. Hoje, segunda-feira, então, no local onde tinha os cadáveres, fez uma celebração ecumênica e houve muitas visitas, muitas orações.
de manhã, às 9 horas, nós celebramos uma missa na Basílica da Medianeira, que foi transmitida pela Rede Vida para todo o Brasil. E logo mais às 21 horas, teremos uma caminhada luminosa num certo ponto da cidade até o Santuário Basílica, para assim orarmos pelos falecidos e pedir a Deus que nos ilumine, nos guie e que nós possamos aprender as lições dessa tragédia, que vale para a sociedade civil, para a Igreja Católica, para as famílias, para os educadores e para as nossas casas de ensino. Nós acreditamos no amor, na misericórdia de Deus e oramos pelos nossos falecidos. Dom Hélio, nós tivemos a informação de que a Arquidiocese, na pessoa do senhor, né, como arcebispo, recebeu uma correspondência do Papa. O senhor poderia nos dizer qual foi a manifestação do Santo Padre em relação a esse episódio, essa tragédia? Sim, o Santo Padre ele manifesta a sua solidariedade com a Igreja aqui em Santa Maria, com esse povo que sofre essa tragédia, e ora pelos falecidos, pelos familiares e pelos feridos. E ele pede ao arcebispo que transmita a solidariedade, a oração e a bênção do Santo Padre para toda a população. É o que nós estamos procurando fazer nesse momento. Tá certo. Muito obrigada, então, Dom Hélio. E agora, mudando de assunto, seu filho tem dificuldades de se relacionar? Tem um comportamento restrito e repetitivo? Fique atento, porque uma pessoa com autismo precisa de um atendimento especializado. Uma ONG em Belém orienta familiares de autistas para que as crianças possam se desenvolver e ter uma vida feliz. O jeitinho particular de ser mostra que essas crianças são autistas. Nasceram com um transtorno que compromete a comunicação e as relações sociais. Ao analisar o comportamento do filho, Josiane logo percebeu que algo era diferente. No começo era muito difícil, porque eu não tinha, como mãe, não tinha conhecimento do autismo, mas a partir do momento que eles foram diagnosticados, eu tenho 2 filhos, né, um de 12 e um de 4, e busquei os recursos do governo, né, para acompanhamento. Eu venho tido sim uma diferença muito grande, porque essas terapias acabam ajudando eles no desenvolvimento, alguns comportamentos, algumas coisas que a gente não tem experiência, né, de como trabalhar com ele. A complexidade do autismo faz com que pouco se conheça a respeito. Em Belém, pais e profissionais da saúde se uniram e criaram a ONG Amora, com o objetivo de informar a sociedade. Surgiu de levar à sociedade, né, também a conscientização sobre o autismo e principalmente capacitação, a produção de conhecimento de uma forma geral acerca do diagnóstico, acerca dos tipos de tratamento que hoje existem no atendimento do autismo, acerca de levar consultoria, apoio jurídico aos direitos das pessoas com autismo, principalmente as famílias que não têm condições financeiras de arcar com um atendimento multidisciplinar, que é o que é utilizado para o autismo. A ONG é parceira de projetos que trabalham com o autismo. Na Universidade Federal do Pará, o Laboratório de Psicologia desenvolve uma análise no comportamento das crianças. A Amora encaminha as famílias e os profissionais realizam a pesquisa. O problema do autismo é que ele é um conjunto, na verdade, de síndromes e quadros que envolve déficits da criança em várias áreas. Então, isso necessariamente determina que uma abordagem do problema seja multidisciplinar. O autismo é uma questão que apresenta um desafio grande para qualquer profissional. Com essa característica multidisciplinar e o déficit de formação na região, torna o desafio ainda maior. Atualmente, 10 famílias participam do projeto. Além de estudar o autismo, a pesquisa pretende capacitar profissionais na área. Estima-se que somente na região metropolitana de Belém existam mais de 10.000 autistas. Em nível nacional, tramita uma lei que garante os direitos da pessoa autista. Ela equipara os direitos das pessoas com autismo aos direitos das pessoas com deficiência para efeitos legais, que antes os autistas não estavam incluídos. A esperança é que mude o cenário da desinformação em volta do autista.
Às vezes a gente tem dificuldade em achar algumas portas abertas e isso acaba levando a gente a ter uma depressão, a ficar, né, numa situação que a gente acha que não tem solução. Mas quando a gente acaba conhecendo pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de desenvolver as crianças e buscar lutar por elas, a gente acaba tendo mais uma força, uma segurança, né? E a ONG Amora realiza uma pesquisa sobre o autismo no Pará. Familiares podem entrar no site ongamora.org e responder a um questionário. O principal objetivo é identificar o número de autistas que existem em todo o estado do Pará. A Companhia de Transportes do município de Belém, conhecida como CETEBEL, passará a ser chamada de Autarquia de Mobilidade de Belém, ou AMUB. A mudança será apenas na nomenclatura, porque o órgão já atua como autarquia desde 2002. A identidade visual de agentes e viaturas de trânsito também sofrerá mudanças, assim como os documentos oficiais e os canais de comunicação da instituição. A Escola de Governo do Pará mantém uma biblioteca que pouca gente conhece. Recentemente, a Biblioteca Irmã Dorothy ampliou seu acervo com 341 novas aquisições. A Biblioteca Irmã Dorothy foi inaugurada no dia 8 de maio de 2008 com o objetivo de promover o acesso à informação aos servidores públicos do Estado, assim como servir de suporte na qualificação do servidor, e é também um espaço aberto ao público. O serviço de empréstimo, levantamento bibliográfico e a comunidade só tem direito à consulta in locus, assim como o servidor não efetivo do Estado. Ele só pode consultar a publicação, ele não pode fazer o empréstimo da mesma. O acervo é composto por 2.700 exemplares e abrange diversas áreas como administração pública, artes, biografia, direito, economia, educação, saúde e história. Recentemente, a biblioteca adquiriu 341 novos exemplares. Essa aquisição ela se deu através de compra e doações, sendo que o maior número foi de compras. E as doações a gente recebe de algumas pessoas, de alguns servidores que vêm aqui e perguntam, e também a gente entra em contato com instituições, universidades, centros de documentação, solicitando essas doações e chega para a gente através do correio. Aqui são disponibilizados materiais multimídia, livros e periódicos que servirão de suporte para a qualificação profissional dos servidores e da comunidade em geral. Um espaço simples que assume grande importância social. Qualquer biblioteca é muito importante dentro de uma comunidade, porque é através da biblioteca que a gente pode buscar o conhecimento, a informação. E hoje em dia, no mundo da era da informação, a gente vê que a informação é muito importante, porque todos os países que possuem uma informação organizada é um país que tem desenvolvimento. Então, assim, aquela pessoa que sempre tem uma informação, pode buscar uma informação, ela vai ter um desenvolvimento intelectual bem maior. A minha dica de hoje é sobre a saúde auditiva na criança. É muito importante que pais, que profissionais como pediatras, otorrinos, fonoaudiólogos estejam cientes da importância de avaliar a saúde da criança desde o nascimento. Hoje em dia já existe a lei, já foi sancionada a lei que dá obrigatoriedade para que seja avaliado a audição das crianças desde o nascimento, em todo o território nacional, que é o chamado teste da orelhinha, as emissões otoacústicas. Esse teste ele vai avaliar como está essa audição. Por quê? Porque as crianças, ao nascimento, é muito difícil de saber se uma criança vai ter uma perda auditiva ou não. Essa criança, esse problema, ele é silencioso. Quando uma criança nasce com qualquer uma dificuldade, um problema aparente, que dê, por exemplo, uma síndrome, é fácil de ver isso. Só que a audição ela é silenciosa, então é muito importante que seja avaliado já ao nascimento. Esse teste é indolor, não dói, não machuca, é rápido e é muito importante, ele vai assegurar, porque se essa audição está normal, dentro dos padrões de normalidade, e é muito importante que isso aconteça porque a linguagem e todo o desenvolvimento social, psicomotor, tudo vai depender de quê? Da audição. O mercado do ver-o-peso permanecerá azul,
Com 57% dos votos, os internautas decidiram que a cor do cartão postal de Belém deve ser a mesma. Existiam 3 opções: azul, verde ou vermelho. A cor verde ficou com o 2º lugar e o vermelho em 3º. A pesquisa foi realizada pelo IFAM. Com 100 vitaminas de otimismo. Este é o tema do livro Otimismo para Pais, Professores e Estudantes, que está na 2ª edição. A repórter Caroline Guimarães conversou com o autor do livro, o escritor Gilberto Suzuki. Confira. Está aqui ao meu lado o professor Gilberto Suzuki, com uma presença muito especial para falar sobre o lançamento do livro dele, que é Otimismo para Pais, Professores e Alunos, não é, professor? Que está na sua 2ª edição. O que é que traz de novo essa edição? Pois é, a primeira edição continha 80 artigos e agora nós estamos com mais 20, totalizando 100 artigos que são curtos, mas são artigos que focam a questão do otimismo para os pais, professores e estudantes. Agora, professor, esses artigos eles foram publicados em alguns jornais locais, na própria universidade, né? O que é que lhe levou a escrever esses artigos? Bom, a princípio foi um convite da universidade que eu leciono, na UNAMA, e os artigos eu tive uma preocupação de escrevê-los de uma forma curta, objetiva, e que trouxesse uma mensagem de otimismo aos estudantes, né? São artigos que falam sobre leitura, a importância de ter metas, a importância de se dedicar, do aluno ter assim um foco e gastar toda a sua energia, digamos, para atingir os seus sonhos, né? Agora hoje, né, dentro do nosso contexto, como é que o senhor você vê a importância desses textos para as pessoas, para os pais, para os alunos e para os professores? Pois é, nós estamos vivendo num período em que temos muitas dificuldades, né? Algumas pessoas com dificuldades financeiras, enfim. Então, o otimismo ele é algo que é um ponto de vista, que cada um enxerga assim o seu universo. Qual é a importância? É porque o otimismo é a forma de você encarar o mundo de uma forma positiva, e isso é o que movimenta as pessoas, né? Vamos pensar pelo lado contrário, né? Uma pessoa que é pessimista ou que vê o mundo de uma forma negativa, ele fica sem motivação para batalhar e lutar. Daí a importância desse tema. Agora, quem quiser adquirir o livro, onde é que pode estar encontrando? O livro está disponível na Livraria Fox, na Doca e na Matriz, Dr. Moraes, e na Livraria da Visão, do Shopping Pátio Belém. O valor do livro está em R$ 29,90 e são 100 artigos. Então, eu acredito que deve ter algum artigo que poderia ser muito útil para você. Então, tá aí, todo mundo está convidado a ler o livro Otimismo para Pais, Professores e Alunos. Uma boa leitura, não é, professor? Isso, muito obrigado pela oportunidade e que espero que esse livro possa ser uma força, uma ajuda, tanto para os pais, como para os professores e também para os estudantes. A gente que agradece, professor, uma boa sorte. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você poderá assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal Nazaré. Basta acessar fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 40069244 e indique o que você quer ver aqui no nosso jornal. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!